Muito bem, pessoal. Voltando aqui, né, a nossa aula de radiciação, né, dando continuidade ao nosso vídeo. Vamos, então, considerar alguns aspectos importantes relacionados aos radicais, tá bom? Tem a ver com raízes, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz enésima. Não se preocupe, a gente vai aprender com tranquilidade esse conteúdo, tá bom? Olha só. A definição, né, do que é uma raiz, né? De modo geral, para A pertencente aos racionais e A maior ou igual a zero, o valor da raiz quadrada de A indicada por A é um número positivo ou nulo que elevado ao quadrado resulta em A. Em estudos posteriores, veremos que esse número nem sempre é racional. Então, gente, ó, nós estamos falando de o que é uma raiz quadrada de um número racional. Aqui usou muita letra, muita definição, ficou um pouco complicado, né? Mas deixa eu simplificar para vocês essa ideia, tá bom? Para vocês entenderem o que foi dito ali. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Nós temos uma raiz quadrada, vamos colocar o número 25, certo? Por exemplo. Vocês sabem que a raiz quadrada de 25 é 5, né? Ficou muito grande isso aqui, né? Vou apagar aqui. Vou fazer como geralmente é feito. Você coloca, abre aqui, né? Coloca o 25 e puxa aqui em cima. Agora ficou mais bonito, né? Sim. Então, gente, o que isso quer dizer? O que estava dizendo ali? Que esse número, quando nós estamos falando de números racionais, esse número ele não pode ser menor do que zero. Ou ele tem que ser zero ou maior do que zero. Ele pode até ser zero, né? Ou maior do que zero, mas nunca pode ser menor do que zero. Como, por exemplo, menos 25, menos 32. Então, raiz quadrada, isso para raiz quadrada, que é o índice π aqui. Ó. Quando eu falo raiz quadrada, tem um 2 aqui. A gente não fala dele porque está implícito. Assim como 7 ao quadrado é um 7 com 2 em cima, então a raiz quadrada, nós temos o radical e aqui dentro tem um 2. Não se coloca, mas tenha em mente que ele existe, tá bom? Então, quando eu falo de a raiz quadrada de um número racional, não pode ser negativo, certo? Tem que ser sempre positivo, certo? Então, vamos lá. Foi isso que foi dito ali. Bom, vamos lá. Calcular o valor da raiz quadrada de um número racional positivo ou nulo, ou seja, extrair a raiz quadrada desse número, é a operação inversa. Que na verdade, gente, o que a potência faz, a radiciação desfaz. Ó. Se eu tenho 13 ao quadrado, vai ser igual a 169, né? Ou seja, se eu tirar a raiz quadrada de 169, eu vou voltar à base que deu origem ao 169, que é o 13. É isso que está dizendo ali, tá, gente? Nesse exemplo aqui, ó, por exemplo, né? 81. O que é o 81? É a mesma coisa que 9 ao quadrado. Por quê? Porque 9 vezes 9 dá 81. Nesse caso aqui, gente, ó, nós temos um número decimal. Alguns de vocês talvez sintam dificuldade nesse sentido. Uma maneira simples de você fazer é colocar na forma representação de fração dele, né? Que você pode representar na forma de fracionária. Como é que a gente faz? Você vai pegar o 25. Como tem dois números após a vírgula, aqui eu vou colocar 100. Se fosse um número após a vírgula aqui, foi só 2,5, eu ia colocar 10 aqui, né? Se fosse três números, eu ia colocar 1000 e assim por diante. Como tem raiz, eu não posso deixar de colocar a raiz, né? Não posso esquecer a raiz, certo? Então, nesse caso, como é que você vai resolver? É só tirar a raiz do de cima. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Porque 5 vezes 5 dá 25. Qual a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então, nesse caso, vamos voltar agora para essa configuração originária, né?
Então vou ter um número após a vírgula, que vai ser o próprio 5, 0,5, que foi o que eu achei aqui, ó, né? Se eu colocar esse número ao quadrado, eu vou encontrar 0,25. É só isso, gente, ó. Qual é a raiz quadrada de 1000? Aliás, de 10.000? É 100, porque 100 vezes 100 é 10.000. Nesse outro caso, nós temos raiz quadrada de 4 sobre 9. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada é só um processo inverso, então, gente. Tá bom? Então, não fiquem preocupados com esse detalhe, tá bom? Então, vamos lá. Vamos só concluir aqui essa parte, certo? Essa parte de interpretação geométrica da raiz quadrada eu não vou fazer, tá? Eu não acho que seja importante para o nosso entendimento nesse primeiro momento, não, tá? Então vamos lá. Quando extraímos a raiz quadrada de um número racional e obtemos um número racional positivo ou nulo, esse número nulo aqui, gente, é zero, tá? Quando eu falo em nulo, é zero. Dizemos que a raiz quadrada é exata em que? Números racionais, né? Ou seja, você tem uma raiz exata, porque nem sempre a raiz ela é exata. Quando ela não é exata, nós dizemos que ela representa um número irracional. A gente vai trabalhar mais esse conceito ainda, tá bom? Aí nós temos aqui, ó. Assim, para que os exemplos acima, raiz quadrada de 81, 9 e 1.100 são 10.100, né? São raízes quadradas exatas. Ó, e n são raízes quadradas exatas em que? Então são tudo raízes quadradas exatas, né? Ou seja, você vai encontrar um número definido, né? Que não é uma dízima ou que não é na verdade não é um número que não possa ter fim. Você tem infinitas casas decimais. Então quando dá exato, então nós estamos dizendo que eles são números racionais, tá? Porque se você pegar na sua calculadora e calcular a raiz quadrada de 2, o que vai acontecer? A calculadora vai, na capacidade dela, representar o número que ela pode representar. Mas são números que não têm fim, gente. Você pode calcular um valor aproximado, mas vai ser infinito. A calculadora não tem a capacidade de calcular porque não existe, né, fim desse número. Entendeu? Você pode calcular apenas o valor aproximado dele, certo? Vamos prosseguir. Agora vamos para o conceito de raiz cúbica. O que é a raiz cúbica? Lembrando que eu vou dar uma pausada no vídeo daqui a pouco, para a gente depois retomar num terceiro vídeo, tá bom? Não vai ficar muito grande o nosso vídeo. Então tá aqui, gente, ó. O que é raiz cúbica? Raiz cúbica. Raiz quadrada, nós lembramos de quadrado, não foi? E de fato, né, é um quadrado. Toda vez que a gente está trabalhando com raiz quadrada, você sempre tem em mente quadrado. E raiz cúbica? Embora o nome pareça um tanto estranho, mas nós estamos falando em cubo, figura tridimensional. Ou seja, você tem três dimensões. Nesse caso, você tem a largura, né, ou a base, que é a mesma aqui, e a altura. Como você tem duas larguras e duas alturas, você só usa duas delas, né? Por isso nós chamamos quadrado. A raiz cúbica é uma figura de três dimensões. Essa aqui só são duas dimensões, né? Só lembrando novamente. Então, você tem na vertical e na horizontal. Isso aqui é uma projeção dessa, aqui é uma projeção dessa. Nesse caso, não. Nós temos essa figura, né? Essa dimensão, que é essa mesma aqui. Nós temos essa dimensão, que é essa mesma. Só que nós temos uma terceira dimensão, que é a profundidade dela, né? Que eu poderia completar aqui, né? E lembrando que essa dimensão é essa mesma aqui, ó, são paralelas, tá? E é paralela a essa, né? Ok? E temos aqui, ó, a nossa figura tridimensional. Então, quando nós falamos em cubo, nós estamos falando, raiz cúbica, estamos falando em cubo. Aqui nós usamos duas dimensões, não foi?
Era só multiplicar essa medida por essa. Nesse caso, você vai pegar essa medida vezes essa medida vezes essa medida. É por isso que é raiz cúbica. A raiz cúbica vem à mente para nós a ideia de cubo, né? Quando eu digo 2 à terceira, é 2 ao cubo. Por que cubo? Porque nós temos uma, duas, três dimensões. Aí nós dizemos quadrado porque você tem uma, duas dimensões. Essa é a ideia, tá? A ideia de quadrado, a ideia de cubo está relacionada a esse conceito. Dito isso, nós vamos dar sequência então num próximo vídeo, tá bom? Agora eu vou pausar esse vídeo e na sequência eu volto com o terceiro vídeo, tá bom? Para concluir a aula de hoje.